Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 25. Sejano se sobressaltou de uma forma que Coriolanus não pôde deixar de achar que envolvia culpa, e levantou-se rapidamente, enquanto limpava a terra do uniforme. Billytop, por outro lado, se ergueu devagar, quase preguiçosamente, para confrontá-los. Ora, veja quem decidiu falar comigo, disse ele, sorrindo com inquietação para Lucy Gray. Era a primeira vez que eles se falavam desde os Jogos Vorazes. Sejamos, Maud Avery está muito chateada de você ter pulado fora de ajudar com as nozes, disse ela. Sim, eu andei fugindo das minhas obrigações. Sejanus esticou a mão para Billytop, que nem hesitou para apertá-la. Foi um prazer conhecer você. Claro, você também. Pode me encontrar perto do prego alguns dias, se quiser conversar mais, respondeu Billytop. Não vou esquecer, disse Sejanus, indo para casa. Lucy Gray soltou a mão de Coriolanus e emparelhou os ombros ao de Billytop. Vá embora, Billytop, e não volte. Se não o quê, Lucy Gray? Você vai jogar seus pacificadores em cima de mim? Ele riu. Se for necessário, disse ela. Billytop olhou para Coriolanus. Esses dois parecem bem mansinhos. Você não entende. Não dá para voltar atrás, disse Lucy Gray. Billytop ficou irritado. Você sabe que eu não tentei te matar. Eu sei que você ainda está andando com a garota que tentou, respondeu Lucy Gray. Soube que você se sente muito confortável na casa do prefeito. E quem foi que me mandou lá, eu me pergunto? Fico doente de ver como você está manipulando as crianças. Pobre Lucy Gray, pobre ovelhinha, debochou ele. Elas não são burras. Querem que você vá embora também, disse ela com desespero na voz. Billytop esticou a mão, segurou o pulso dela e a puxou para perto. E para onde exatamente eu devo ir? Antes que Coriolanus pudesse interferir, Lucy Gray enfiou os dentes na mão de Billytop, fazendo-o dar um gritinho e a soltar. Ele olhou de cara feia para Coriolanus, que tinha se aproximado dela de forma protetora. Você não me parece muito solitária. Esse é seu homem maravilhoso da capital? O que veio atrás de você até aqui? Ele tem algumas surpresas o esperando. Eu já sei tudo sobre você. Coriolanus não sabia, na verdade, mas falar aquilo o fez se sentir em menos desvantagem. Billytop soltou uma gargalhada incrédula. Eu? Eu sou o botão de rosa naquela pilha de bosta. Por que você não vai embora, como ela pediu? Disse Coriolanus friamente. Tudo bem, você vai aprender. Billytop pegou seus bens nos braços. Vai aprender logo. E saiu andando na manhã quente. Lucy Gray ficou olhando enquanto ele se afastava e massageando o pulso que ele tinha segurado. Se você quiser fugir, a hora é agora. Eu não quero ir embora, disse Coriolanus, apesar de a conversa ter sido perturbadora. Ele é mentiroso e desprezível. É verdade que eu flerto com todo mundo. Faz parte do meu trabalho. Mas o que ele está dando a entender não é verdade. Lucy Gray olhou pela janela. E se fosse? E se fosse isso ou deixar Maud Avery passar fome? Nenhum de nós teria deixado isso acontecer, custasse o que custasse. Só que ele tem regras diferentes para si mesmo e para mim. A mesma coisa que torna ele vítima faz de mim um lixo. Isso trouxe de volta lembranças perturbadoras da conversa com Tigres, e Coriolanus mudou de assunto rapidamente. Ele está com a filha do prefeito agora? É assim que as coisas estão. Eu mandei lá para ganhar um dinheiro dando aulas de piano, e logo em seguida, o pai dela chamou meu nome na colheita, disse Lucy Gray. Não sei o que ela disse para ele. O prefeito ficaria furioso se soubesse que a filha anda com Billytop. Bom, eu sobrevivi à capital, mas não para voltar para mais do mesmo. Algo no jeito dela, na consternação intensa, convenceu Coriolanus. Ele tocou o braço dela.
Façam uma vida nova, então. Lucy Gray entrelaçou os dedos nos dele. Uma vida nova. Com você. Mas havia uma nuvem pairando sobre ela. Coriolanus a cutucou de leve. A gente não tem que ordenhar uma cabra? O rosto dela relaxou. Temos. Ela o levou para dentro de casa, mas descobriu que Maud Ivory tinha levado Sejanus lá para fora para ensiná-lo a tirar leite de chamos. Ele não tinha como negar. Estava em maus lençóis por ter conversado com o inimigo, disse Barbe Azuri. Ela tirou uma panela de leite frio da geladeira velha, botou na mesa e deu uma examinada. Clerk Carmine pegou um pote de vidro de uma prateleira com uma espécie de dispositivo em cima. Uma manivela presa na tampa parecia mover pequenas pás dentro do pote. O que você está fazendo aí? Perguntou Coriolanus. Trabalho de corno. Barbe Azuri riu. Tentando juntar nata o suficiente para a gente poder fazer manteiga. Só que leite de cabra não separa como de vaca. E se a gente esperasse mais um dia? Perguntou Clerk Carmine. Pode ser. Barbe Azuri botou a panela na geladeira. Nós prometemos a Maud Ivory que íamos tentar. Ela é doida por manteiga. The Member fez o batedor para ela de aniversário. Acho que vamos dar um jeito, disse Lucy Gray. Coriolanus mexeu na manivela. Então você... Teoricamente, quando temos nata suficiente, nós giramos a manivela e as pás batem até virar manteiga, explicou Lucy Gray. Bom, foi o que nos disseram, pelo menos. Parece trabalhoso. Coriolanus lembrou das belas e uniformes fatias de manteiga que ele comera no buffet no dia da colheita, sem parar para pensar um minuto de onde tinham vindo. É mesmo, mas vai valer a pena se funcionar. Maud Ivory não dorme direito desde que me levaram. Ela parece bem durante o dia, mas acorda gritando à noite. Confidenciou Lucy Gray. Estou tentando dar uma alegrada nela. Barbe Azuri coou o leite fresco que Sejanus e Maud Ivory levaram para dentro de casa e serviu em canecas enquanto Lucy Gray dividia o pão. Coriolanus nunca tinha tomado leite de cabra, mas Sejanus estalou os lábios e disse que lembrava sua infância no Distrito 2. Eu já fui no Distrito 2? Perguntou Maud Ivory. Não, querida, fica no oeste. O bando ficava mais pro leste, disse Barbe Azuri. Às vezes a gente ia para o norte, disse The Member, e Coriolanus se deu conta de que era a primeira vez que o ouvia falar. Para qual distrito? Perguntou Coriolanus. Para nenhum distrito, na verdade, disse Barbe Azuri. Para qualquer lugar que a capital não desse importância. Coriolanus se sentiu constrangido por eles. Não existia lugar assim. Pelo menos não mais. A capital controlava o mundo conhecido. Por um momento, ele imaginou um grupo de pessoas com peles de animais selvagens sobrevivendo como dava em uma caverna por aí. Ele achava que uma coisa assim podia acontecer, mas essa vida seria um degrau abaixo até dos distritos. Quase não seria humana. Todo mundo deve ter sido expulso como nós, disse Clerk Carmine. Barbe Azuri abriu um sorriso triste. Duvido que a gente saiba algum dia. Tem mais. Ainda estou com fome, reclamou Maud Ivory, mas o pão tinha acabado. Coma um pouco das nozes, disse Barbe Azuri. A gente vai ter comida no casamento. Para a consternação de Coriolanus, o bando tinha um trabalho à tarde. Eles iam tocar no casamento da cidade. Ele tinha esperança de ficar a sós com Lucy Gray outra vez para uma conversa mais profunda sobre Billy Tope, a história dela com ele e por que ele estaria desenhando o mapa da base na Terra. Mas tudo teria que esperar, porque o bando começou a se preparar para o show assim que a louça foi lavada. Desculpe ter que mandar você embora tão rápido, mas é assim que ganhamos nosso pão. Lucy Gray levou Coriolanus e Sejanus até a porta. A filha do açougueiro vai casar e nós temos que causar uma boa impressão. Vai ter gente com dinheiro para nos contratar lá. Vocês podem esperar e ir com a gente até lá, mas isso pode fazer as pessoas começarem a fofocar, concluiu ele por ela, feliz de Lucy Gray ter sugerido primeiro.
É melhor deixarmos entre nós mesmo. Quando posso te ver de novo? Quando você quiser, disse ela. Tenho a sensação de que seus horários são um pouco mais rígidos do que os meus. Vocês vão tocar no prego semana que vem? Perguntou ele. Se deixarem, depois da confusão de ontem. Eles combinaram que ele chegaria o mais cedo que pudesse, para ter alguns minutos preciosos com ela antes do show. Tem um barracão que a gente usa, fica atrás do prego. Você pode nos encontrar lá. Se não houver show, pode vir direto para cá. Coriolanus esperou até ele e Sejanus estarem nas suas desertas, perto da base, para abordar o assunto Billy Top. O que vocês dois tinham para conversar? Nada, disse Sejanus com desconforto. Só fofoca local. Que exigia um mapa da base? Sejanus parou na mesma hora. Você não deixa nada passar, né? Me lembro disso da escola. De ver você observando outras pessoas, fingindo que não estava fazendo nada e escolhendo com cuidado os momentos em que você falava alguma coisa. Estou falando agora, Sejanus. Por que você estava tendo uma conversa com ele com o mapa da base na Terra? O que ele é? Simpatizante dos rebeldes? Sejanus desviou o olhar e Coriolanus continuou. Que interesse ele pode ter na base da capital? Sejanus olhou para o chão por um minuto e falou. É a garota do enforcamento, a que prenderam outro dia. Liu, ela está presa lá. E os rebeldes querem resgatá-la? Insistiu Coriolanus. Não. Só querem se comunicar com ela. Saber se está bem. Coriolanus tentou controlar a raiva. E você disse que ajudaria. Não fiz nenhuma promessa. Mas se puder, se chegar perto da guarita, pode ser que eu consiga descobrir alguma coisa. A família dela está desesperada. Ah, que maravilha. Fantástico! Agora você é informante dos rebeldes. Coriolanus saiu andando. Achei que você ia deixar toda essa história de rebeldes para trás. Sejanus foi atrás dele. Não posso, tá? Faz parte de quem eu sou. E foi você que disse que eu poderia ajudar as pessoas dos distritos se aceitasse sair da arena. Acredito que falei que você podia lutar pelos tributos, querendo dizer que você talvez pudesse tentar obter condições mais humanas para eles. Corrigiu Coriolanus. Condições humanas! Explodiu Sejanus. Eles são obrigados a matarem uns aos outros. E os tributos também são dos distritos. Por isso não vejo distinção. É uma coisinha de nada, Cório, dar uma olhada numa garota. Obviamente não é, disse Coriolanus. Não para Billy Top, pelo menos. Por que ele apagou o mapa tão rápido? Porque ele sabe o que está pedindo. Sabe que está fazendo de você um cúmplice. E você sabe o que acontece com cúmplices? Eu só achei... Não, Sejanus, você não está raciocinando. E, pior ainda, você está se juntando com gente que nem parece capaz de raciocinar direito. Billy Top? Qual é o papel dele nisso? Dinheiro? Porque só de ouvir Lucy Gray falar, posso dizer que o bando não é rebelde, nem da capital. Eles estão determinados a se manterem fiéis à própria identidade, seja ela qual for. Não sei. Ele disse que estava pedindo por um amigo. Gaguejou Sejanus. Amigo! Coriolanus percebeu que estava gritando e baixou a voz a um sussurro. Amigo do velho Arlo, que organizou as explosões nas minas. Que planejamento brilhante! Que resultado ele podia estar esperando? Eles não têm recursos, nada que os permitiria retornar à guerra. E enquanto isso, eles se voltam contra o próprio povo deles. Porque como as pessoas do 12 vão comer sem as minas? Não é como se eles estivessem cheios de opções. Que tipo de estratégia foi aquela? Uma estratégia desesperada. Mas olhe em volta. Sejanus segurou o braço dele e o obrigou a parar. Quanto tempo você acha que eles conseguem continuar assim? Coriolanus sentiu uma onda de ódio ao lembrar da guerra, da destruição que os rebeldes causaram na vida dele. Ele soltou o braço.
Eles perderam a guerra. Uma guerra que eles iniciaram. Eles correram esse risco. Esse é o preço. Sejanus olhou ao redor, como sem saber que direção tomar, e se sentou em um muro quebrado no caminho. Coriolanus teve a sensação desagradável de que estava assumindo o papel do velho Strabo Plint, na infinita discussão a respeito da lealdade de Sejanus. Ele não tinha escolhido aquilo. Por outro lado, se Sejanus se rebelasse ali, não dava para saber como terminaria. Coriolanus se sentou ao lado dele. Olha, eu acho que as coisas vão melhorar. De verdade. Mas não assim. Quando melhorar de modo geral, vai melhorar aqui. Mas não se continuarem explodindo as minas. Isso só aumenta a contagem de corpos. Sejanus assentiu e eles ficaram sentados no mesmo lugar, enquanto algumas crianças maltrapilhas passavam, chutando uma lata velha pela rua. Você acha que cometi traição? Ainda não, disse Coriolanus com um meio sorriso. Sejanus arrancou umas ervas daninhas crescendo pelo muro. A doutora Gall acha. Meu pai foi falar com ela antes de procurar o reitor Highbottom e o comitê. Todo mundo sabe que quem manda é ela. Ele foi perguntar se eu poderia receber a chance que você teve de se alistar nos pacificadores. Achei que era automático, disse Coriolanus. Quando se era expulso, como eu. Era a esperança do meu pai, mas ela disse, não confunda as ações dos garotos. Uma estratégia equivocada não se compara a um ato de traição de apoio aos rebeldes. A voz dele foi tomada de amargura. E depois disso apareceu um cheque no laboratório, para os bestantes dela. Deve ter sido o bilhete para o Distrito 12 mais caro da história. Coriolanus soltou um assobio baixo. Um ginásio e um laboratório? Pode dizer o que quiser, mas eu fiz mais pela reconstrução da capital do que o próprio presidente. Brincou Sejanus, sem muito ânimo. Você está certo, Coriolanus. Eu fui burro. De novo. E vou tomar mais cuidado no futuro. Seja lá o que estiver esperando por nós. Acho que vai ser mortadela frita. Bom, pode ir na frente, disse Sejanus, e eles continuaram a caminhada até a base. Os companheiros de quarto estavam saindo da cama quando eles voltaram. Sejanus levou o poste para se exercitar, e Sorriso e Mosquitinho foram ver o que estava acontecendo na sala de recreação. Coriolanus planejava usar as horas até o jantar para estudar para a prova de candidatura oficial, mas sua conversa com Sejanus tinha plantado uma ideia na cabeça dele. Cresceu rapidamente, até apagar todo o resto. A doutora Gall o defendera. Bom, defender era uma palavra forte, mas tinha feito questão de deixar claro para Strabo Plint que Coriolanus era de uma classe totalmente diferente do seu filho delinquente. O crime de Coriolanus fora só uma estratégia equivocada, o que não parecia ser crime nenhum. Talvez ela não o tivesse banido completamente. Ela parecia se dedicar à educação dele durante os jogos. Tratá-lo diferente. Valeria a pena escrever para ela agora, só para... Bom, ele não sabia o que esperava obter. Mas quem sabia, mais para o futuro, quando ele talvez fosse um oficial de certa importância, se os caminhos deles não se cruzariam de novo. Não fazia mal nenhum escrever para ela. Já tinham tirado tudo o que ele valorizava. O pior que ela poderia fazer seria ignorá-lo. Coriolanus mordeu a caneta enquanto tentava organizar os pensamentos. Deveria começar com um pedido de desculpas? Por quê? Ela saberia que ele não lamentava ter tentado ganhar, só ter sido pego. Era melhor pular o pedido de desculpas. Ele podia contar sobre a vida na base, mas parecia mundano demais. As conversas deles tinham sido, no mínimo, engrandecedoras. Uma lição contínua, exclusivamente para o bem dele. De repente, ele se deu conta. O que devia fazer era continuar a lição. Onde eles tinham parado? Na redação sobre caos, controle e... Qual era a terceira coisa?
Ele sempre tinha dificuldade de lembrar. Sim, contrato. A que precisava do poder da capital. E assim, ele começou. Prezada doutora Gall, aconteceu muita coisa desde a nossa última conversa, mas todos os dias ela me ajuda. O Distrito 12 oferece um palco excelente para observar a batalha entre o caos e o controle acontecer, e como pacificador, tem um lugar na primeira fila. Ele decidiu discutir as coisas que testemunhara desde que havia chegado. A tensão palpável entre os cidadãos e as forças da capital, como ameaçou virar violência no enforcamento, como virou briga no prego. Lembrou-me da minha participação na arena. Uma coisa é falar sobre a natureza essencial dos humanos em teoria. Outra, bem diferente, é pensar nela quando um punho acerta sua boca. Só que desta vez me senti mais preparado. Não estou convencido de que somos todos tão inerentemente violentos como você diz, mas é preciso bem pouco para essas feras se manifestarem, ao menos com a proteção da escuridão. Eu me pergunto quantos daqueles mineiros teriam dado um soco se a capital pudesse ver a cara deles. No sol de meio-dia do enforcamento, eles se resmungaram, mas não ousaram lutar. Bem, é algo em que pensar enquanto meu lábio cicatriza. Ele acrescentou que não esperava que ela respondesse, mas desejava o melhor a ela. 2 páginas. Curto e doce. Sem exigir atenção abertamente. Sem pedir nada. Sem se desculpar. Ele dobrou a carta, colou o envelope e endereçou a ela, na cidadela. Para evitar perguntas, principalmente de sejanos, ele foi botar diretamente na caixa de correio. É tudo ou nada, pensou ele. No jantar, a mortadela frita foi acompanhada de purê de maçã e pedaços gordurosos de batata, e ele comeu tudo na bandeja lotada com prazer. Depois da refeição, Sejanos o ajudou a estudar para a prova, mas foi reservado quanto ao seu próprio interesse nela. Só tem prova 3 vezes por ano e uma delas vai ser na tarde de quarta, disse Coriolanus. A gente devia fazer, pelo menos para treinar. Não, eu ainda não levo jeito para essa coisa militar. Mas acho que você vai passar, respondeu Sejanos. Mesmo que erre algumas coisas, vai acertar outras, e sua nota geral pode ser suficiente para se qualificar. Faz logo antes que você esqueça matemática. Ele tinha razão. Uma parte do que ele sabia de geometria já parecia meio enferrujada. Se você fosse oficial, talvez deixassem que treinasse para ser médico. Você era muito bom em ciências, disse Coriolanus, tentando entender o que podia estar passando pela cabeça de Sejanos depois da conversa deles. Ele precisava de uma coisa nova em que se concentrar. Depois você poderia, como você falou, ajudar gente. Isso é verdade. Sejanos pensou no assunto. Acho que vou conversar com os médicos na clínica para saber como eles chegaram lá. Na manhã seguinte, depois de uma noite de sonhos estranhos que oscilavam entre beijar Lucy Gray e alimentar os filhotes de serpente da Dra. Gall, Coriolanus acrescentou seu nome na lista dos que fariam a prova. O oficial encarregado disse que ele seria dispensado oficialmente do treinamento, e isso por si só já pareceu incentivo para se inscrever, pois a semana prometia ser quente. Mas era mais do que isso. O calor, sim, mas também o tédio do dia a dia tinha começado a cansar. Se ele pudesse se tornar oficial, Coriolanus teria tarefas mais desafiadoras. O dia trouxe 2 alterações na agenda regular. A primeira, que eles começariam a cumprir serviço de guarda, não provocou muita animação, pois era uma função amplamente conhecida por ser entediante. Ainda assim, argumentou Coriolanus, ele preferia ficar na escrivaninha na entrada da base a esfregar panelas. Talvez até conseguisse ler um pouco. A segunda alteração o deixou nervoso. Quando eles se apresentaram para o treino de pontaria, foram informados que a sugestão de Coriolanus de disparar nas aves em volta da forca tinha sido aprovada. Mas antes, a cidadela queria que eles pegassem uns 100 gaios tagarelas e tordos e os enviassem para o laboratório, ilesos, para serem estudados. Seu petolão foi designado para ajudar a posicionar as gaiolas nas árvores naquela noite. O que queria dizer que ele trabalharia com cientistas do laboratório da Dra. Gall. Um grupo tinha chegado de aerodeslizador naquela manhã.
Ele tinha visto muito pouca gente na cidadela, mas a ideia de encontrar alguém do laboratório, onde sem dúvida todos sabiam os detalhes da trapaça dele com as serpentes e sua desgraça subsequente, o deixou tenso. E um pensamento horrível lhe ocorreu. Seria possível que a doutora Gall em pessoa fosse supervisionar a coleta dos pássaros? Mandar uma carta para ela na outra ponta de Panem pareceu quase brincadeira, mas ele estremeceu ao pensar em encontrá-la cara a cara pela primeira vez, depois de ter sido banido. Enquanto Coriolano seguia sacolejando na caçamba do caminhão, desarmado e talvez prestes a ser desmascarado, seu otimismo da semana sumiu. Os outros recrutas, felizes de estarem saindo para o que lhes parecia um passeio, conversavam em volta dele enquanto ele ficava em silêncio. Mas Sejanus entendeu seu nervosismo. A doutora Gall não vai estar aqui, sabe? Sussurrou ele. Isso é trabalho estritamente braçal se estamos envolvidos. Coriolano assentiu, mas não ficou convencido. Quando o caminhão parou embaixo da árvore forca, ele ficou escondido atrás do grupo, enquanto observava os 4 cientistas da capital, todos ridiculamente vestidos com jalecos brancos, como se estivessem prestes a descobrir o segredo da imortalidade, em vez de estarem capturando um bando de pássaros insípidos no calor de quase 40 graus. Ele examinou cada rosto, mas nenhum era familiar, e relaxou um pouco. O laboratório enorme continha centenas de cientistas, e aqueles de agora eram especialistas em pássaros, não em répteis. Eles cumprimentaram os soldados com bom humor, orientaram todos a pegar uma das armadilhas de arame, que pareciam gaiolas, enquanto explicavam a montagem. Os recrutas obedeceram, pegaram as armadilhas e se sentaram no limite da floresta, perto da forca. Sejanus fez um sinal de positivo para ele pela ausência da doutora Gall, e ele estava prestes a retribuir quando reparou numa figura em uma clareira mais para dentro da floresta. Era uma mulher de jaleco, imóvel, de costas para eles, a cabeça inclinada para o lado para ouvir a cacofonia do canto das aves. Os outros cientistas esperaram respeitosamente até ela terminar e voltar pelas árvores. Quando ela empurrou um galho para o lado, Coriolano teve uma visão clara do rosto, que poderia ser fácil de esquecer se não fossem os óculos cor-de-rosa grandes no nariz. Ele a reconheceu na mesma hora. Foi ela quem o repreendeu por perturbar os pássaros quando ele saiu correndo para tentar fugir do laboratório depois de ver Clemência desabar em um arco-íris de pus. A pergunta era: a mulher se lembraria dele? Ele se encolheu atrás de sorriso e ficou fascinado, de repente, com a armadilha que estava segurando. A mulher de óculos cor-de-rosa, que um dos cientistas apresentou afetuosamente como nossa doutora Kay, os cumprimentou de forma simpática e explicou a missão: coletar 50 gaios tagarelas e 50 tordos, além do plano para que tudo funcionasse. Eles tinham que ajudar a encher a floresta com armadilhas, que receberiam iscas de comida, água e pássaros de mentira para atrair a presa. As armadilhas ficariam abertas por 2 dias, para que os pássaros tivessem a liberdade de entrar e sair. Na quarta-feira, eles voltariam, trocariam as iscas e montariam as armadilhas, de forma a capturar os pássaros. Ansiosos para agradar, os recrutas se dividiram em 5 grupos de 4, e cada um seguiu um dos cientistas para uma parte diferente da floresta. Coriolano foi para o grupo com um homem que tinha apresentado a doutora Kay e se escondeu na folhagem assim que foi possível. Além das armadilhas, eles carregavam mochilas contendo vários tipos de isca. Andaram 100 metros até chegarem a uma marca vermelha em um dos troncos, indicando o marco 0 deles. Sob a orientação do cientista, eles se espalharam de forma concêntrica a partir daquele ponto, trabalhando em duplas para botar iscas nas armadilhas e posicioná-las no alto das árvores. Coriolano formou par com Mosquitinho, que acabou se revelando um mestre de subir em árvores, por ter sido criado no Distrito 11, onde as crianças ajudavam a cuidar dos pomares. Eles passaram 2 horas suadas e produtivas trabalhando, com Coriolanos preparando as iscas e Mosquitinho pendurando as armadilhas nos galhos. Quando todos se reuniram de novo, Coriolano se abaixou, se sentou na caçamba do caminhão e ficou examinando as múltiplas picadas de insetos, até eles estarem a uma certa distância da doutora Kay. Ela não prestou nenhuma atenção nele. Não seja paranoico, pensou. Ela não se lembra de você. Na terça, eles voltaram à rotina,
mas Coriolanus estudou para a prova durante as refeições e no breve intervalo antes do apagar das luzes. Ele estava doido para reencontrar Lucy Gray, e ela continuava invadindo seus pensamentos. Mas ele se esforçou para afastá-la, prometendo a si mesmo que poderia se entregar às fantasias quando a prova passasse. Na quarta, ele aguentou os exercícios da manhã, ficou sentado sozinho no almoço com um manual para uma revisão final e foi para a sala de aula, onde eles tinham aulas táticas. 2 outros pacificadores tinham se inscrito, um com 20 e tantos anos, que alegava já ter feito a prova 5 vezes, e outro que devia ter quase 50 anos, que pareceu velhíssimo para uma mudança de vida. Fazer provas estava entre os maiores talentos de Coriolanus, e ele sentiu aquela onda familiar de empolgação quando abriu a capa do teste. Ele adorava o desafio, e sua natureza obsessiva se traduzia em imersão quase instantânea na pista mental de obstáculos. 3 horas depois, encharcado de suor, exausto e feliz, ele entregou o caderno de provas e foi ao refeitório pegar gelo. Ele se sentou na faixa de sombra que o quartel oferecia, enquanto deslizava cubos de gelo pelo corpo e repassava as questões em pensamento. A dor de perder a carreira universitária voltou brevemente, mas ele a afastou com pensamentos de se tornar um líder militar lendário como o pai. Talvez esse fosse seu destino o tempo todo. O resto do pelotão ainda estava fora com os cientistas da cidadela, subindo em árvores e ativando armadilhas. Então ele foi buscar a correspondência para seu quarto. 2 caixas gigantescas da Sra. Plint o receberam, prometendo outra noite animada no prego. Ele carregou tudo para o quarto, mas decidiu esperar para abri-las quando os outros voltassem. Ela também tinha lhe enviado uma carta em separado, agradecendo por tudo que ele havia feito por Sejanus e pedindo que continuasse de olho no menino dela. Coriolanus botou a carta de lado e suspirou ao pensar em ser guardião de Sejanus. Fugir da capital podia ter aliviado o tormento de Sejanus temporariamente, mas ele já tinha ficado agitado por causa dos rebeldes. Conspirado com Billy Tope. Sofrido por causa da garota presa. Quanto tempo levaria para que ele fizesse outra coisa como entrar na arena? Aí, mais uma vez, as pessoas procurariam Coriolanus para tirá-lo da confusão. A questão era que ele não acreditava que Sejanus mudaria. Talvez fosse incapaz, mas, mais importante, Sejanus não queria mudar. Ele já tinha rejeitado o que a vida de pacificador oferecia, fingindo que não conseguia atirar, se recusando a fazer a prova para oficial, deixando claro que não desejava se destacar em nome da capital. O Distrito 2 sempre seria seu lar. As pessoas do distrito sempre seriam sua família. Os rebeldes do distrito sempre teriam uma causa justa pela qual lutar. E seria o dever moral de Sejanus ajudá-los. Uma sensação de ameaça cresceu em Coriolanus. Tinha tentado ignorar o comportamento errôneo de Sejanus na capital, mas ali era diferente. Ali ele era visto como adulto, e as consequências das ações dele podiam significar vida ou morte. Se ele ajudasse os rebeldes, poderia se ver na frente de um pelotão de fuzilamento. O que estava passando na cabeça de Sejanus? Em um impulso, Coriolanus abriu o armário de Sejanus, tirou a caixa dele e colocou o conteúdo no chão com cuidado. Ali havia uma pilha de recordações, um pacote de chicletes e 3 frascos de remédio receitados por um médico da capital. 2 pareciam ser comprimidos para dormir, e o terceiro era um frasco de morfináceo com um conta-gotas embutido na tampa. Bem parecido com o que ele viu o reitor Highbottom usar em várias ocasiões. Ele sabia que Sejanus tinha sido medicado no colapso nervoso. A mãe dele tinha lhe contado isso. Mas por que ele levou os remédios? A Sra. Plint os teria incluído por precaução? Ele mexeu no resto do conteúdo. Um pedaço de pano, papel de carta, caneta, um pequeno fragmento de mármore entalhado grosseiramente no que parecia ser um coração, e uma pilha de fotos. Os Plint tiravam retratos anuais, e ele identificou o crescimento de Sejanus de bebê até o ano anterior. Todas as fotos eram da família, exceto uma foto antiga de um grupo de crianças na escola. Coriolanus achou que era da turma deles, mas ninguém era familiar, e muitas crianças estavam vestidas com roupas velhas, que não cabiam direito. Ele viu Sejanus com um terno bonito, sorrindo pensativamente na segunda fila.
Atrás dele estava um garoto que ele achou que parecia bem mais velho, mas ao examinar melhor, as peças se encaixaram. Era Marcos, em uma foto escolar no último ano de Sejanos, no Distrito 2. Não havia registro dos colegas de escola da capital, nem mesmo de Coriolanos. Por algum motivo, aquilo pareceu a maior confirmação de onde estava a lealdade de Sejanos. No fundo da pilha, ele encontrou uma moldura grossa de prata com o diploma de Sejanos. Quem diria? Tinha sido tirado da pasta de couro e transferido para uma moldura, como se para ser exibido. Mas por quê? Sejanos não penduraria na parede nem em 1 milhão de anos, mesmo que tivesse uma parede em que pendurar. Coriolanos passou o dedo na moldura, acompanhando o metal decorado, e o virou. A placa de apoio pareceu meio torta, e a pontinha de um papel verde bem clarinho aparecia na lateral. Isso não é só papel, pensou ele, e empurrou os prendedores para soltar o painel. Quando se soltou, uma pilha de cédulas novas caiu no chão. Dinheiro. E muito. Por que Sejanos levaria tanto dinheiro para sua nova vida como pacificador? Teria a mãe dele insistido? Não a Sra. Plant. Ela parecia achar que dinheiro era a raiz de toda a infelicidade deles. Strabo, então? Pensando que o que quer que o filho encontrasse pela frente, o dinheiro o protegeria do mal? Possivelmente, mas Strabo costumava lidar com os pagamentos ele mesmo. Era algo que Sejanos tinha feito por sua própria conta, sem os pais saberem? E isso era preocupante. Seria uma vida de mesadas cuidadosamente guardadas para um momento de necessidade? Tirada do banco um dia antes da partida e escondida na moldura do diploma? Sejanos sempre reclamou do hábito do pai de usar dinheiro para se livrar dos problemas, mas isso estaria entranhado nele desde o nascimento? O método Plint de resolver problemas. Passado de pai para filho. De mau gosto, mas eficiente. Coriolanos pegou o dinheiro, fez uma pilha organizada e mexeu nas notas. Havia centenas, milhares de dólares ali. Mas de que serviriam no Distrito 12, onde não havia nada a comprar? Nada, pelo menos, que o salário de um pacificador não cobrisse. A maioria dos recrutas enviava metade do pagamento para casa, pois a capital providenciava quase tudo o que eles precisavam, exceto o papel de carta e as noites no prego. O prego tinha um mercado clandestino, mas ele não tinha visto muita coisa que tentasse um pacificador além das bebidas. Eles não precisavam de coelhos mortos, nem de cadastros ou de sopa caseira. E mesmo que precisassem, eram coisas fáceis de comprar. Claro, não havia outras coisas que podiam ser compradas, como informações, acesso e silêncio. Havia subornos. Havia poder. Coriolanos ouviu as vozes do pelotão voltando. Escondeu rapidamente o dinheiro na moldura, tomando o cuidado de deixar uma pontinha verde visível. Rearrumou a caixa e a colocou no armário de Sejanos. Quando os companheiros entraram, ele estava atrás das caixas da Sra. Plint, com os braços abertos, com um sorriso enorme. Quem está livre no sábado? Enquanto o Sorriso, Poche e Mosquitinho abriam as caixas e viam os tesouros dentro, Sejanos ficou sentado na cama, olhando com expressão divertida. Coriolano se apoiou na cama acima dele. Temos que agradecer pela sua mãe, senão estaríamos todos duros. Sem um centavo sequer, concordou Sejanos. A única coisa que Coriolanos nunca questionara tinha sido a honestidade de Sejanos. Ele até preferiria que ele fosse um pouco menos honesto. Mas aquilo era uma mentira deslavada, dita com a mesma naturalidade da verdade. O que queria dizer que tudo o que ele dissesse a partir de agora seria suspeito.